Não deveria existir nenhuma consciência do corpo, ou nome ou traço de qualquer atração física. Alguns têm apego ao corpo de alguém e outros têm apego às virtudes de alguém ou às especialidades. Entretanto, quem deu aquelas especialidades e virtudes a ele ou a ela? Não importa quão grandiosa aquela alma possa ser, ela ainda recebeu isso do Pai. Não é sua. Pai deu isso a vocês. Essas não são suas. O Pai deu elas a vocês. Então, por que você não deveria tomar diretamente do doador? É por isso que é dito que a misericórdia não deveria ser egoísta. Muitos filhos mostram muita travessura. Seria os motivos egoístas deles, e ainda assim eles chamam isso de sentimento de misericórdia por alguém. Isso não é misericórdia. Entretanto, agora chequem. Eu tenho uma misericórdia inegoísta? Eu tenho uma misericórdia altruísta? Você tem misericórdia que é livre de apego? Não é misericórdia por causa de apego de aquisição temporária, é? Não é uma misericórdia devido à aquisição temporária, é? Então você diria, ela é muito boa, ele é muito bom, e é por isso que eu gosto dele. Eu não deveria dar permissão de ter nem um pouco desse tipo de sentimento. Se você quer se tornar karmatite, todos esses são obstáculos. Todas aquelas coisas tornam vocês conscientes do corpo. Mas quem fez vocês isso? Quem tornou vocês assim? Vocês podem assimilar a bondade deles, mas não sejam influenciados pela bondade deles. Seja desapegado e permaneça amoroso com o Pai. Aqueles que são amados pelo Pai estão constantemente a salvo. Vocês entendem? Entendem? Uhum. Om Shanti. Dê bênçãos e receba bênçãos. Torne a sua conta de bênçãos cheia. Continue a receber bênçãos de Bapdada, de todos os seus companheiros de serviço e das almas da família Brahmin que vêm em conexão e relacionamento com vocês. Vocês têm que acumular muito nesta conta de bênçãos. Agora, torne a sua conta de bênçãos tão cheia que desde a idade do cobre em diante, todos continuem a receber bênçãos das suas imagens. Om Shanti. Om Shanti, bem-vindos ao Avyakti Parivar. Hoje é o dia 10. Dê bênçãos e receba bênçãos. O tópico de hoje: torne a sua conta de bênçãos cheia. Agora ouviremos Mohini Didi. Om Shanti. Om Shanti. Everyone is happy.
Todos estão felizes, apenas felizes? Se você dá bênçãos e recebe a bênçãos, ou recebe e doa. Eu estava pensando, por que internamente nós dizemos que Deus te abençoe? Ou, claro, eles também dizem bless you, né? Que Deus te abençoe. Qual é a diferença entre Deus te abençoe e bênçãos para você, né? Eles nunca dizem, eles nunca dizem eu abençoo você, eles dizem bênçãos para você. Eu nunca pensei muito sobre a conta de bênçãos, a conta de ações elevadas, a conta de muitas coisas, mas eu nunca pensei sobre a conta de bênçãos. Baba quer que a nossa conta de bênçãos esteja plena. Eu acho que existem tantas coisas na vida que nós somos capazes de fazer e devido às bênçãos. Eu me lembro quando eu vim para o conhecimento e eu decidi viver a vida de pureza. Então, naquele período, muitos diriam: ai, isso deve ser uma bênção de Deus. Um dos padres disse para a Sister Gayatri nas Nações Unidas, mesmo ter o pensamento de viver uma vida de celibato é uma forma de bênçãos de Deus. Aqueles que foram abençoados, apenas aqueles que foram abençoados podem viver uma vida de pureza. Então, a primeira importância da bênção é que nós amamos essa vida de pureza. Isso se tornou muito natural para nós, viver uma vida de pureza. Eu vim a saber que existem 40 mil irmãs que vivem rendidas no centro, que apenas fazem o serviço de Baba. Então, a primeira bênção é a bênção de pureza. E então, se alguém é muito doce em termos do seu temperamento, organoso, doce, então eles imediatamente dizem: ah, essa tem as bênçãos de Deus. E por causa disso, a natureza dela é tão educada, tão polida, deve ser as bênçãos de Deus. Então, na era de hoje, no mundo de hoje, o que quer que você tenha na vida, muitas pessoas têm riqueza, mas existem algumas coisas que eles não têm nas suas vidas. E se você tem, eles olharão para vocês e dirão: isso deve ser Deus. Então significa que quando quer que se você consegue sobreviver e se sustentar, você é capaz de fazer isso na idade de ferro. Então isso relembrará as pessoas de Deus e eles dirão: ai, deve ser Deus. Não é que ou alguém que eles chamam de bênçãos. Algumas pessoas têm muito boas especialidades, uma voz muito bonita para cantar. Ai, Deus deve ter dado essa voz tão linda. Então, de fato, eles têm muitas especialidades, muitos têm muitas especialidades. E assim que você olha para essas especialidades,
Assim que você olha para qualquer coisa extraordinária, você é sempre relembrado de que veio a você devido a alguma bênção. Então, olhe para o seu estoque. Talvez você tenha muitas. Então, faça a lista de bênçãos da sua vida e não abandone-as. Então, Baba está dizendo, faça a sua conta de bênçãos cheia. Continue a receber bênçãos de Bapdada. Continue a receber bênçãos de Bapdada e de todos os seus companheiros de serviço e as almas da família Brahmin que vêm em conexão, Baba diz, e relacionamentos com você. Então, todos nós temos muitas bênçãos. Já temos muitas bênçãos na nossa vida. E agora nós temos que acumular na conta de bênçãos, torná-la cheia. Cada passo na vida, de fato, nós podemos viver uma vida de bênçãos em cada passo. Mas significa que eu não preciso lutar, trabalhar duro. Você não tem que fazer isso. Você pode usar as bênçãos e sentir a vida livre de obstáculos. É muito interessante ver que você viva uma vida fácil. Uma vida fácil, uma vida de bênçãos. Você tem que acumular muito nesta conta de bênçãos. Agora, torne a sua conta de bênçãos tão cheia que, desde a idade de cobre em diante, todos continuem a receber bênçãos das suas imagens. Algumas imagens são tais que as pessoas diriam: se você ver aquela imagem, todo o seu dia vai ser ruim. Mas se você realmente está aqui na idade da confluência, você olha para as imagens e elas são tão abençoadas, elas parecem tão bonitas, e você dirá: ah, essa imagem foi dada, deve ter sido dada por Deus. Então, Baba diz que desde a idade de cobre em diante, todos continuarão a receber bênçãos das suas imagens. Qualquer coisa que nos relembre de Deus, qualquer coisa.
Eu diria imediatamente: "A Deus deve ter dado essa bênção". Então dê bênçãos e receba bênçãos. Om Shanti, everyone. Good evening. Shanti a todos, boa Om noite. Shanti, Mohini Didi. Om Shanti Mohini Didi, boa noite. We are all Para você, bom sending dia. blessings Nós todos estamos enviando a você bênçãos para que você se sinta melhor rápido. Uma das coisas que Mohini Didi estava compartilhando, se você tem uma especialidade, realmente é uma bênção de Baba. Então eu estava pensando que todos deveríamos nós deveríamos olhar para nós e pensar sobre o que é uma bênção de Baba. Claro, existe a pureza, mas existe alguma coisa especial que veio de Baba como uma bênção? Alguma especialidade? Uma das coisas que os sinais Avyakt está falando é sobre acumular. Eu estava pensando sobre o que Didi estava dizendo, que existe uma conta de bênçãos, a parte de um karma elevado, de ações elevadas. Existe uma conta de bênçãos, e então minha pergunta a Didi é realmente como acumular nessa conta de bênçãos? Eu me lembro uma vez da Didian que estava dizendo que as bênçãos não vêm facilmente. Você ganha poder de Baba. E as bênçãos, quando elas vêm da família, você tem que fazer alguma coisa tão bem, e então você receberá as bênçãos da família. Se você simplesmente fica só sendo, a coisa não vem. Mas se você desempenha uma tarefa muito boa, ou você dá alguma coisa a alguém num momento de necessidade, ou você ajuda alguém, então as bênçãos virão. Então, eu estava curiosa sobre os pensamentos de Didi Mohini sobre isso. Om Shanti Didi, bom dia, bom dia. Todos estão enviando a você bênçãos. Uma coisa que Baba diz, que bênçãos vêm do coração, e então depois vem através das palavras. Uma vez que existe amor por alguém, porque não amor por causa de alguma coisa externa, mas amor por causa da pureza, por causa do amor de Deus. Então, quando existe amor, todo o tempo você está abençoando aquela alma. Você, com poucas palavras, ou poucas horas, ou poucos minutos do dia, mas com o seu coração, você está abrindo o seu banco e dizendo: a qualquer tempo, a todo momento, simplesmente mantenha-se doando bênçãos para aquela alma. Então, de fato, eu tenho pensado, é isso que a gente deveria fazer uns para os outros. Não que eu diga, eu abençoo você, mas você pode sentir isso. O amor um pelo outro, isso também é compartilhar bênçãos. E você pode sentir, e você deveria sentir essas bênçãos, certo? Eu diria, por que apenas uma vez e por que apenas a poucas palavras? A minha vida é uma vida de bênçãos, então, de fato, o dia todo eu deveria estar simplesmente compartilhando. O que quer que eu compartilhe fará com que exista bênçãos. Isso não era a sua pergunta, mas essa foi uma resposta perfeita. Isso que eu tinha na minha cabeça. Ok. Então, uma das coisas que na Murli de hoje, Baba estava falando sobre tornar-se Murlidhar. E
De alguma forma, na Murli de hoje, se isso está conectado com os sinais aviáticos que o Baba estava falando, você tem que ser um bom vendedor, você tem que fazer isso ou aquilo e você vai receber bênçãos. Então, qual exatamente quando ele diz: "Apenas quando você se tornar mulher, você será chamado de ajudante de Baba", o que que ele quer dizer com isso? Quando ou você ouve a Murli, você absorve a Murli, então você vai estar falando sobre a Murli, mas o dia todo haverá uma fluição natural dos pontos vindo no intelecto da Murli. Mas também, qualquer coisa que você esteja falando, você começa a compartilhar alguns pontos da Murli. É um fluxo, de várias vezes durante o dia. Mesmo que você esteja fazendo ações, isso é um fluir, isso é chamado de Murlidhar. Mm-hmm. Então você adota a Murli. Em outras palavras, você está constantemente pensando, falando da Murli, e então você quer praticar e na vida prática, colocar na vida prática. Right. Mas também Shri Krishna, ele dava a Murli para dar. Então, eles dizem Shiv Baba através de Brahma Baba, e então depois através de Dadi Prakash Mani, e eles também deram a Murli para Dadi I Prakash remember Mani listening to ler. Murli Eu me when lembro she was ouvir so Murli através de Dadi Prakash Mani, ela era so tão boa, beautiful. era tão prazeroso ouvi-la, porque ela era tão Right. natural, é como se ela é como se a alma estivesse usufruindo, então a gente ouvia e a gente também gostava, certo, certo. Um, so, Didi, Baba Então, was saying Didi, about Baba humbling estava dizendo and sobre intellect. um intelecto refinado e humilde. By doing service, you Ao have fazer intellect. What does serviço, that look você like, vai humble intellect? ter um intelecto refinado e humilde. O que isso significa? Eu sou inteligente, eu dou conhecimento muito bem, eu dei palestras e todos ouvem. As pessoas querem ouvir quando eu falo. Então, isso é ego. Então, conhecimento não significa que deveria haver ego. Conhecimento significa que você tem que ser humilde. Então, eu acho que se você realmente entende o conhecimento de Deus, você será. Refined. Outra palavra qual é? Refined. I Refinado. use the English Intelecto. word actually, A refined. Baba, de fato, usou a palavra em inglês, refinado. Sim. Então, refinado, super fine é super bom. Então, você também recebe óleo refinado, super. Então, é você se tornar melhor e melhor e melhor. Isso é chamado de bom, super So the bom, intellect becomes refinado. really O sharp, intelecto clear, realmente se torna clarity. bastante ágil, claro, né? One of the things that Uma das Baba coisas was saying que in Baba the estava Course dizendo in na Murli Personal hoje Consciousness, he was é saying that sobre a consciência da being alma. conscious, Até que você se torne consciente da alma, like we can't really do você não service pode to the Lord realmente before fazer that. serviço But até que but você se torne consciente da alma. Então, I'm asking you this question: eu estou isn't perguntando a você consciousness essa. very big? Like, isn't A the topic consciência very big? da alma é um tópico So tão focus on grande. it. What aspect Então, of soul então, consciousness should qual aspecto da we be consciência working da on? alma nós deveríamos trabalhar agora? A consciência da alma é, é alcançar o seu estágio eterno, e esse é todo o nosso esforço. Eu quero voltar para o meu eterno, nosso estágio eterno, estágio eterno. E se eu não alcançar isso, eu não posso de novo alcançar. Então, o estágio realmente depende do estágio original. E é por isso. E a pureza também, alcançar pureza, Right. certo? How this
essa coisa que Didi estava compartilhando sobre original e eterno. Original, claro, a forma das divindade e a forma eterna a forma do mundo das almas. Esse sentimento é de ser um observador desapegado. And so one of the things that happens with watching a detached observer is this thing of where you are onde você é capaz de separar-se do drama, você é capaz de separar-se do papel que você está desempenhando e apenas estar nesse estágio eterno. Quando Didi estava falando sobre eterno, existe o aspecto que você é sempre puro. Isso está certo, Didi? O dia todo nós sentimos que existem os sanskaras estão sendo desempenhados, mas quando existe um silêncio natural, isso é consciência da alma, e é sempre bom ter algum silêncio por algumas horas do dia, de forma que isso te ajude a se conhecer melhor. Certo? Então, uma última pergunta, se você ainda estiver ok. Eu estava pensando sobre o que Baba está dizendo na Mulher Vyasa, que estava sobre misericórdia. Como uma misericórdia falsa vem a nós? É como se você se sentir pena de alguém. Não vem realmente de um coração bom, mas é de uma forma mais intelectual, pode ser até com uma discriminação. Eu olho para alguém, eu me sinto, eu sinto muito por essa pessoa. Então, isso não é realmente empatia. Sentimentos de pena por alguém, como que você vai cooperar com sua cooperação e poderes? Então, coopere coopere com as suas qualidades, não simplesmente sinta-se com pena. Faça alguma coisa, coopere. Ok. Hoje, na bênção, e tem acontecido nas murlis de domingo, como lidar com a mente, como conduzir a mente. Eu estava pensando sobre Brahma Baba, que ele fazia essa corte, né, com mente e intelecto. Então, ele chamava eles de ministros. Então, para conseguir administrar a mente, então, existe essa diferença entre a alma e a mente. Você pode nos explicar sobre isso? Isso é muito? Isso é um bom tópico, mas isso toma um pouco de tempo. Oh, desculpa. Om Shanti. प्रकाश मणि के साथ मैं भी विदेश यात्रा पर गया हुआ था, तो अंडर सेक्रेटरी जनरल से उनकी सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट हो गई, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट हो गई। तो इन्होंने दादी को आकर के कहा कि अभी मेरा प्रमोशन हो गया है, मेरे को नया ऑफिस मिला हुआ है, आप दादी उसका उद्घाटन करने को आओ। तो दादी ने कहा कि मैं तो बिजी हूँ, रमेश को मैं भेजती हूँ। रमेश और जयंती बहन जो है ना, मुझे और जयंती बहन को दादी ने भेजा। तो उनका यूनाइटेड नेशंस का जो बिल्डिंग है ना, 37 मंजिल का है, 37 मंजिल का है। पहले अंडर सेक्रेटरी जनरल के रूप में उनकी ऑफिस 35वीं मंजिल पर थी और सेक्रेटरी जनरल की ऑफिस 37वीं मंजिल पर थी। तो अभी उनकी ऑफिस, वो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हो गए, हमारा सेक्रेटरी जनरल के असिस्टेंट बन गए, तो उनकी भी
37 37वें मंजिल पर थी। तो वहाँ हम गए, जयंती बहन और हम गए और उसका ऑफिस का उद्घाटन किया। तो हमने उनसे पूछा कि आपका ये प्रमोशन कैसे हुआ? तो कहा कि बाबा के वो महावाक्य जो मोहिनी बहन ने हमको कहा कि जेम्स भाई, आपको जो भी बात जैसे भी हुई है सच बोलिए। सत्यता के आधार पर आप जो भी कर्म करेंगे आपको बाबा की पूर्ण रूप से मदद मिलेंगी। और बाबा की वो पूर्ण रूप की मदद के फल स्वरूप मैं आज अंडर सेक्रेटरी जनरल से सेक्रेटरी जनरल हो गया हूँ। ये हकीकत है। मतलब इस लेवल तक, यूनाइटेड नेशंस के लेवल तक भी इस प्रकार से सत्यता के आधार पर किए हुए कर्मों के आधार पर अंडर सेक्रेटरी जनरल से सेक्रेटरी जनरल बन सकते हैं। तो क्यों हम अपने लौकिक कारोबार के अंदर भी सत्यता के आधार पर कारोबार करें? देखिए, आप देखना, अनुभव करना कि आपको बाबा की मदद कितनी मिलती है। मेरा जीवन का तो अनुभव यही है, मेरे पुरुषार्थ का भी यही है कि मुझे बाबा की जो कदम कदम पर बल मिलता है, शक्ति मिलती है, कारण यही है कि हमने नक्की किया हुआ है कि सत्यता के आधार पर ही कारोबार करना, और सत्यता के आधार पर ही कोई भी हो सामने वाला, पर सत्यता के आधार पर ही उसको राय सलाह देना। आज भी अभी भी शारदा बहन ने आपको बताया ना कि रमेश भाई के पास जो भी जाता है, रमेश भाई सत्यता के आधार पर ही उनको बताएंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो, इस प्रकार से करिए। तो इस बात से ये आप अनुभव में आप रख लीजिए, इसका एक प्रयोग कर लीजिए। हाँ, आपको नंबरवार पुरुषार्थी के में नंबर 1 बनना हो ना, तो कल के बाबा के महावाक्य जो है कि समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, बड़ी बात को छोटी और छोटी बात को ख़त्म करने की, अर्थात पुरानी बात को फुल स्टॉप लगाने की, और सत्यता के आधार पर कर्म करने की, जो कल की मुरली जो है 2004 के वर्ष में कुछ नवीनता करके दिखाओ। हाँ, तो इस प्रकार से ये नवीनता के आधार पर जाकर के पुरुषार्थ करना, देखना आपका पुरुषार्थ कितना सहज हो जाएगा। क्योंकि बाबा की मदद जो है ना, आप सबको इतना अनुभव नहीं होगा, हमको तो यहाँ बाबा का ईश्वरीय सेवा के कारोबार में कदम कदम पर निर्णय लेने पड़ते हैं, और उस निर्णय के अंदर बाबा की मदद की ज़रूरत पड़ती है। और बाबा की मदद तब मिलती है जब हम सत्यता के आधार पर काम करते हैं। दादी प्रकाश मणि का भी अनुभव यही है कि दादी भी इस प्रकार से सत्यता की शक्ति के आधार पर ही कारोबार करती हैं। तो इसलिए ईश्वरीय सेवा के अंदर कृपया, जैसे आपने कहा ना, कभी हाथ भी खड़ा किया, और कल भी दूसरी बात भी बाबा ने, चौथी बात भी कही है, मैंपन, ब्रह्मा बाबा से सीखना है, बाप समान बनना है। तो क्या बताया कि ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? हर बात में बाबा 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 ही कहा हुआ है। मैंपन, मैंने ये किया, मेरा ये जो है, इस बात का तो बाबा हर समय पर पुरुषार्थ में यही कहते हैं। और अंग्रेजी में कहा हुआ है कि अंग्रेजी में 2 शब्द, आई एंड माई, दे आर द मोस्ट डेंजरस वर्ड्स। धोखे देने वाला हमको पाप कर्म कराने वाला है आई एंड माई, मेरा। हमारे पास, हमारे घर में मम्मा जब रहे थे ना, तो मम्मा ने एक बार कहा था कि आप सबने विकारों का त्याग करना जो है ना, लोहे की जंजीर को तो आपने छोड़ दिया, लोहे की जंजीर से तो आप मुक्त हो गए हो, परंतु सोने की जंजीर से मुक्त होना बहुत कठिन है। और वो सोने की जंजीर है मैं और मेरा, मेरा सेंटर, मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये। अरे इतने तक मेरा 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 रहता है, मालूम है? मेरे पास कहीं बहन भाई अपना विल लिखवाने के लिए आते हैं कि मेरे मृत्यु के बाद मेरी संपत्ति का कैसे उपयोग हो, इतने तक होता है। तो एक भाई ने मुझे लिखवाया कि मेरी संपत्ति जो है ना, उसमें से 25% जो है मेरे सेवा केंद्रों को, जहाँ अभी हूँ मेरे सेवा केंद्रों को मिले, 25% जो है ना मेरा जो जोन अभी है ना उसको मिले, 25% यज्ञ को मिले, और 25% मैं जहाँ जन्म लूँगा ना, वो नए जन्म का जो नया सेवा केंद्र होगा उसको मिले। बताइए, मरने के बाद भी नया सेंटर जो होगा, मेरा नया सेंटर जो होगा उसको मिले। माना मेरापन जो है ना, मरने के बाद भी जाएगा नहीं। हम सब समझते हैं कि मरने के बाद तो मेरापन
चला जाएगा, पर ये तो इतने तक मेरापन रहता है कि मरने के बाद भी मेरा जो नया सेवा केंद्र हो वहाँ उसको मिले। मैंने कहा भाई साहब ये तो मेरे से होगा नहीं, आप जन्म कहाँ लेंगे मुझे क्या मालूम, आप जन्म भारत में लेंगे या विदेश में लेंगे, कहाँ लेंगे मुझे मालूम नहीं है, और वहाँ पर मैं कैसे पहुँचाऊँ, मेरे पास वो ऐसी कोई शक्ति नहीं है। बाबा जानते हैं, बाबा कैसे कर सकता है, आपको नए जन्म में नया फल दे सकते हैं, परंतु मुझे मेरे पास तो शक्ति नहीं है कि मैं आपको नए जन्म के नए सेवा केंद्र के ऊपर पहुंचाऊं। माना इतने तक मेरा मेरा मेरापन रहता है। निराली शान है। Avyakt Murli, 5th of February 1972. Intoxication and the aim. So the children can only reveal the Father by doing everything in a practical way. How and when will there be the call of souls to God? And how will the waves of repentance emerge from souls? Those who have not experienced the Sakar form will only accept that the Father came and that they didn't receive anything from him. When they have his introduction that they are the Father's children. Therefore, this spiritual sparkle and intoxication of being an angel in a practical way should be visible on your face and activity. Seeing the stage of you and the instrument souls, they should experience what the Father has made you. Then they will repent. However, if you do not see this sparkle, what will they think? They will not take knowledge for a sufficient length of time to recognize you. So the sparkle and intoxication should be visible through your practical activity. The Father's elevated versions are, I am revealed to my children, but who will be revealed to the world? That was the Father's task in the corporeal form. It is the children's duty to be revealed in a practical form, but the Father's duty is to be the backbone and to be the helper in an incognito way. Therefore, it is not just the parts of the mother and father that remain incognito, because the atmosphere too will remain incognito until the end. Victory to the Shaktis has been remembered, whereas of the Father it has been remembered. O God, your divine games are wonderful. You must also have experience from one another that when you pay special attention to your aim and intoxication, then no matter how big a gathering you may be sitting in, everyone will definitely see something special. They will experience very good remembrance. The ordinary present attention will be changed, and there will be special attention naturally. And the sparkle and intoxication will be visible from their faces. You simply have to make your awareness powerful. Acha, Om Shanti.
Give blessings and receive blessings. Make your account of blessings full. Continue to receive blessings from Bap Dada, from all your service companions, and the souls of the Brahmin family who come into connection and relationship with you. You have to accumulate a lot in this account of blessings. Now make your account of blessings so full that from the Copper Age onwards, everyone continues to receive blessings from your images. दुआएं दो और दुआएं लो।